De volta para o último bloco de sobriedade, sim. Hoje com o querido Carlos Humberto Gottschalk, que é um professor no assunto de tabagismo. E eu queria fazer uma pergunta. Tem gente que fumou a vida inteira e falou, mas assim também, se eu tenho cigarro hoje eu fumo, se eu não tenho, passa batido, passo às vezes 2 semanas sem fumar, se de repente vou numa festa ou num barzinho, eu chego e fumo um cigarro, depois o segundo, e aí nem lembro mais por alguns dias. Já outras pessoas começaram a fumar e logo em seguida sentiram a necessidade de fumar mais e mais e mais e nunca querem parar, né? O caso de uma amiga da Eliane que parou e achou que não valeu a pena, ela quer continuar fumando. Quis voltar a fumar porque isso dá prazer a ela, então ela ia fazer isso novamente. O que é isso? É genético? Uma das descobertas muito interessantes nessa trajetória terapêutica, né, com fumantes é que existem 3 tipos de dependência do tabagismo. Então, uma dependência comportamental, a outra é mais psicológica ou emocional, né? E ela é de base realmente fisiológica. E é um fator muito parecido, é uma necessidade física muito forte. Por quê? A nicotina do tabaco, ela provoca um processo de confusão na percepção do prazer. Então, uma pessoa fuma hoje, fuma depois, ela fuma e fala, eu tenho prazer. Só que em seguida o corpo cria uma reação de expulsar essa nicotina. E aí o que vai acontecer? A pessoa precisa de mais nicotina para provocar a mesma sensação. E o corpo tenta expelir de novo. E a pessoa fuma de novo e o corpo tenta. Então, nesse movimento, cria uma adulteração nas zonas de percepção do prazer. E aí que entra o fator químico ou biológico, fica mais forte em algumas pessoas. Que daí é o caso daquela pessoa que fala, não, eu quero fumar. E as estatísticas falam o seguinte, hoje, de cada 100 fumantes, 80 querem parar de fumar e já fizeram alguma tentativa para parar de fumar. Você sabe o que é engraçado? Eu tenho 2 sobrinhos que pararam de fumar. Um eu contei a história aqui, que ele ganhou um presente do meu marido, por sinal ele voltou a fumar. E o outro, que ainda não voltou, ele fala que a graça da vida ficou assim, a zero para ele. Porque vai num bar, todo mundo está lá, conversa, e ele fala, mas me fazia uma falta aquele cigarro, não tem graça mais sair, não quero mais ir para bar, não quero mais ir para balada. Então ele acha que como é jovem, perdeu muito da graça da vida. Aí eu fiquei pensando, e eu tinha até pedido para você umas dicas, né? Você me trouxe aqui esse folheto, Parar de Fumar é Possível. Fantástico, onde você... produzido pela a Aliança de Controle do Tabagismo, uma das maiores ONGs do Brasil e da América Latina que luta, né, em favor de causas nobres na contenção do fumo. É precioso esse material. Aí no final, é uma espécie de um manual que a gente tem algumas dicas para parar de fumar, né? Ou melhor, para conseguir se manter parado no vício, na sua dependência. Uma delas, evite ficar com cigarros e cinzeiros, porque uma única tragada pode jogar seu esforço por água abaixo. Isso é real. Então, só voltando, nós temos ali aquele que é a dependência física. Na dependência psicológica, é muito engraçado, ou emocional, normalmente são homens, mulheres e alguns jovens, alguns idosos menos, que fumam assim, eles normalmente é um fumar solitário. Eles nunca fumam com coletivo. É uma coisa muito interessante. E aí tem muita gente até fala, olha, eles estão meio deprimidos, depressivos, porque fumam sozinhos. Mas não. Na hora que eles estão fazendo isso, está acontecendo um simbolismo emocional muito forte. E é como se eles têm a sensação confusa de que o cigarro, aquela fumaça da nicotina que está entrando, é como se fosse a companhia, é o companheiro. Eu nunca me esqueço de um padre que a gente ajudou ele no processo de superação do tabagismo. Ele falava, olha, às vezes eu estava fumando e eu dizia que eu estava em comunhão com o cigarro. Era como se fosse a comunhão mística. Então, olha, e é assim mesmo, é uma representação muito forte. Né? Ele está sendo muito honesto ao falar assim, né? Sem dúvida. E existe um outro nível de dependência que é muito daquelas pessoas que você comentou agora há pouco, que é o fumar esporádico e que às vezes elas se deprimem quando não conseguem, que é o fator chamado comportamental. A dependência comportamental são aquelas pessoas que normalmente elas só fumam em companhia de outros ou com um amigo e ela está ligada a, por exemplo, a ir no bar, tomar uma cerveja e fumar. Ou aquelas pessoas que caminham, tomam um cafezinho, precisa fumar.
tem ainda aqueles casais que às vezes antes do sexo precisa de fumar, depois do sexo Também. precisa de fumar. E essas relações são chamadas comportamentais, porque elas estão sempre ligadas ao coletivo. Né? Você que está tão acostumada a lidar com pessoas que pedem ajuda para largar da dependência, você deve notar que deve ser muito mais difícil, às vezes, largar o cigarro Sim. do que outro tipo de dependência química, né? Muito mais. Porque, além de tudo, o cigarro ainda está em todo lugar. Tá em Você pode todo comprar em lugar. qualquer esquina No nosso, com autorização, vamos no dizer nosso assim, né? grupo, né, de autoajuda, existem 3 pessoas que não conseguem parar de fumar, mesmo estando no grupo, consegue até diminuir Sim. o tanto de cigarro, mas diz assim, na primeira emoção forte, na ansiedade, é o cigarro que ela quer. Ela não quer conversar com alguém, ela não Isso. quer buscar ajuda, ela quer o cigarro. Exato. Então, essa dependência emocional é muito forte, entendeu? O cigarro me faz ficar menos ansiosa, me faz pensar mais sobre o assunto. Enquanto eu fumo, eu consigo pensar. E esse tipo de situação causa uma situação mais triste, que são os terapeutas se sentem frustrados, sejam eles médicos, psicólogos, assistente social, não importa o ramo terapêutico. Mas aí eu sempre volto a falar assim, nós temos uma esperança. A esperança é, você vai insistindo, assim como, porque o tabagismo, ele cria no fumante um problema estrutural. Não é fácil lidar, nós estamos lidando com a base, ele altera a forma química do corpo, altera a percepção da vida. Então, a esperança é assim, eu sempre dou o exemplo do beija-flor. Olha, no caso do tabaco, mais do que em qualquer lugar, nós estamos como um beija-flor que está tentando apagar um enorme de um incêndio. Né? Então, eu acho que é uma esperança, não é motivo para nenhum terapeuta ou para alguém que faz parte de grupo, né, de ajuda, ou mesmo outras pessoas se frustram. Não frustra, insiste, não seja um chato, né? Não seja, porque também não ajuda, não resolve, você só cria um fator de complicador com esse nosso fumante, né? E eu sempre falo, nessa hora, Santo Agostinho tem uma pérola preciosa, né? Que ele diz assim, olha, nós temos que combater o erro amando os que erram. Sim. Então, aplicando para o tabagismo, então nós temos que combater o hábito de fumar, mas continuar amando profundamente o fumante. Né? E eu tenho um amigo, né, o Mário Kobianchi, que de vez em quando ele me dá umas agulhadas, porque ele me põe à prova. Né? Então, um dia ele notou que eu não estava muito cordial com uma pessoa fumante. E ele falou assim, escuta, você não está perto dele porque ele está fumando. E na hora eu me dei conta que era isso mesmo, porque às vezes é uma hostilidade que naturalmente a gente provoca. Né? Como vocês viram aí em casa, eu não consegui fazer todas as perguntas, só dei uma dica. Então, vai ficar aqui mais uma vez a minha proposta. Pode ser a semana que vem, com alguém que realmente conseguiu, através das dicas e de outras ajudas, parar de fumar? Com certeza. Você traz alguém? Trago, com certeza. Então tá. Obrigada, Eliana. Obrigada, Carlos Humberto. E eu espero você. Continua na nossa programação, que a Rede Século XXI foi feita para você, tá bom? Até a semana que vem. Fiquem com Deus.